paz, queridos. Olha, no dia de hoje eu queria compartilhar algo com você muito importante que Deus tem falado ao meu coração. Eu gostaria que você entendesse que Deus, Ele tem coisas grandes, tem coisas tremendas a fazer na nossa vida. E que você não pode ficar simplesmente de braço cruzado olhando a situação que você está enfrentando hoje, toda a situação que nós estamos enfrentando na nação, tudo isso que tem se passado, e você ficar de braços cruzados. Olha, a palavra de Deus em Atos 12 diz que Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. E eu sei, querido, que hoje muitos estão se sentindo presos em prisão, como se estivesse preso. A liberdade de ir e de vir nos foi tirada. Mas eu queria dizer para você o seguinte: a sua alma, ela é livre para ir aonde Deus quer. Ela é livre para ir ao céu. A sua alma é livre para entrar na presença de Deus. E diz a Bíblia aqui que, olha, Pedro foi preso. E ele foi preso e foi guardado por 4 soldados, 4 homens para segurar Pedro. Pensa bem. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, olha aqui, uma coisa importante que eu quero que você entenda. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Olha, se nós, como igreja, nos levantarmos para orarmos incessantemente, toda hora que você lembrar do seu vizinho preso, do seu vizinho que está confinado, se você lembrar daquela pessoa que está passando por uma luta, por uma tribulação, toda hora que você lembrar daquela situação que aflige a sua alma, aquela situação que prende você, toda hora que você se lembrar que você está passando por um problema, por uma dificuldade, de alguém que você conhece que está passando, olha, essa nação está passando por uma luta muito grande. E nós temos que nos lembrar toda hora disso. Queridos, mas a coisa mais importante que a Bíblia diz aqui, olha, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Se nós nos levantarmos para orarmos, para clamarmos a Deus, Deus vai abrir as portas das prisões. Deus vai estar trazendo de volta, restaurando a nossa vida aquilo que nós temos perdido. Olha, queridos, o que está dizendo aqui, olha. Veio, porém, um anjo do Senhor, quando Herodes estava para apresentar Pedro naquela noite. Veio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te e calça sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Queridos, olha, porque Pedro recebeu a libertação da prisão? Porque a igreja estava orando. Por que você vai ser abençoado? Porque você vai orar. Porque os seus amigos vão ser abençoados, a sua família, porque você vai orar. Você vai orar incessantemente. Eu quero dizer para você que nós precisamos clamar pela intervenção divina, sabe? Porque isso aqui foi intervenção divina. Houve uma intervenção divina na vida de Pedro, porque a igreja estava orando.
Se nós orarmos pela nação, se nós orarmos por todas essas situações que estão acontecendo, Deus vai intervir. Você acredita nisso? Você crê? Você precisa acreditar junto comigo, porque eu creio. Olha, quando nós clamamos, quando nós oramos, Deus está pronto para executar a sua vontade. Quando você abre a tua boca para orar, quando você abre a tua boca para clamar a Deus, quando você toma uma atitude de buscar a Deus diante de qualquer situação, Deus já providencia a sua intervenção. Queridos, olha, o Salmo 126 é algo que mexe muito comigo, porque ele fala assim que Deus restaurou a sorte daquele povo. Fala que quando o Senhor restaura a sorte, restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Hoje eu sei que está difícil para você, mas, querido, Deus vai restaurar a tua sorte. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai fazer algo tremendo acontecer, porque você vai orar, você vai clamar a Deus, você vai se unir com pessoas para orar. Olha, nós somos pessoas que temos uma grande força nessa nação. Sabia disso? Queridos, a fé ela é tremenda. A fé pode mover montanhas e nós precisamos acreditar no que a palavra de Deus diz. Olha, amados, quando Herodes estava subjugando o povo à escravidão, ele estava tentando fazê-los não olhar para o potencial que eles tinham um grande potencial. Ele estava tentando fazê-los esquecer que eles eram maior em números do que o povo do Egito. Então ele tentou de todas as maneiras tampar a visão deles. E é isso que estão tentando querer fazer conosco, tá entendendo? Estão tentando fazer isso conosco, tentando tampar a nossa visão, tentando nos fazer ver o quanto nós somos fortes, o quanto nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, o quanto o nosso Deus não tem fronteira, não tem barreira, ele não tem confinamento, Deus não é confinado a nada, Deus não está preso a nada, e a sua fé também não pode ser confinada a nada. Você precisa acreditar que o Deus que abriu as portas para Pedro, que o Deus que abriu o mar vermelho, que o Deus que fez milagres no passado é o Deus que faz milagres hoje, é o Deus que vai abençoar a tua vida hoje. Tá entendendo? Porque você vai orar, porque muito pode a sua oração, e quando você abrir a tua boca, Deus vai atender o seu clamor, Deus vai fazer. Então não desista de orar, não fica olhando as situações, não fica olhando as prisões, não fica olhando o confinamento, não fica olhando aquilo que está acontecendo nessa nação. Vá para os pés do Senhor. Vá para os pés do Senhor, porque quando o povo orava, enquanto os irmãos estavam orando incessantemente, Deus estava trazendo o escape, Deus estava mandando o anjo dele lá. Deus é aquele que abre as portas. Quando nós nos unimos em oração, olha, havia um grupo forte de irmãos orando, clamando ali. Você precisa ser forte nesse momento. Você precisa se levantar. Você precisa se recompor. Você precisa falar, não, eu não vou me entregar a essa situação. Eu não vou aceitar isso que está acontecendo. Eu vou me levantar em oração e eu creio que o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, Ele vai nos livrar dessa situação, dessa prisão. Ele vai nos abençoar. Olha, queridos, você quer ver o milagre de Deus? Então começa a orar, começa a falar com Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que pode todas as coisas. Nada pode impedir Deus. Nós precisamos aprendermos a sermos pessoas mais intensas na oração. Nós precisamos aprendermos a orar mais, até que Deus venha, até que Ele derrame a sua chuva, até que as portas das prisões se abram. Tá entendendo? Vamos buscar o Senhor no dia de hoje. Vamos clamar ao Senhor. Vamos entrar na presença de Deus. Você aí, mesmo que você esteja sozinho, se não tem ninguém com você para orar, vai para o cantinho. Se não está tendo jeito de orar na sua casa, vai para o banheiro, para algum lugar onde você sabe
que você vai poder orar, falar. E queridos, creia porque Deus vai te ouvir. Deus vai ouvir você e Ele vai atender o nosso clamor. Se milhares de pessoas se unirem em oração, se milhares de pessoas se unirem, o poder de Deus vai ser medonho sobre o Brasil, sobre a nossa vida, sobre as nossas casas. Nós vamos vencer. Nós vamos vencer porque nós somos mais fortes, porque Deus está conosco. Quando Deus está conosco, nada pode impedir Ele de agir, porque agindo Ele, quem é que vai impedir? Deus vai agir sobre essa nação, Deus vai agir sobre a sua vida e Deus vai agir sobre a sua família, sobre a sua casa. Deus vai agir, querido. Crê nisso. Quero deixar essas palavras para você meditar, que o Senhor possa te abençoar grandemente no dia de hoje. Amém, queridos? Deus abençoe. Queremos te pedir, ó Pai, que a mão do Senhor se estenda nesse momento sobre essa pessoa que está me ouvindo. Que ela ganhe forças para orar, para clamar ao Senhor, como a igreja de Atos ganhou força. No momento de prisão, de perseguição, no momento difícil, eles se levantaram unidos para orar, para clamar ao Senhor, porque eles conheciam a Ti, sabia que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e que nada pode impedir o agir do Senhor. Então, meu Deus, age sobre essa nação, age sobre a nossa vida, age sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo, sobre essa casa nessa hora. Vem movendo com a mão poderosa do Senhor. Sopra o teu vento nesses dias e dissipa toda a treva, dissipa todo o mal, dissipa todo gigante, todo inimigo que tem se levantado. E que, Senhor, os teus servos possam se levantar das cinzas e possam, Senhor, reviverem de novo. E, Senhor, tomar fôlego diante do Senhor em fé, serem cheios do Espírito Santo, meu Deus, e receber, meu Pai, a capacidade para estar orando, força, determinação, para entrar na Tua presença, meu Pai, com ousadia e ver os milagres, o poder do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Fica na paz.